Muito bem, vamos lá então para mais uma videoaula sobre feridas emocionais. Você viu aí na capa dessa videoaula, né, o tema que nós vamos estar trabalhando. Isso é muito interessante porque essa é uma frase poderosíssima, tá? É um lembrete de que os nossos medos, as nossas inseguranças, uma vez ignorados, eles podem se tornar prisões invisíveis que vão limitar o nosso crescimento e o nosso bem-estar. Tá? Então, quando nós evitamos olhar para dentro de nós, enfrentar as dores, enfrentar os traumas, enfrentar os conflitos que carregamos, então aí nós acabamos permitindo que esses sentimentos internos nos dominem, projetando-os no mundo ao nosso redor. Então, a fuga das questões internas podem tornar o mundo um lugar cheio de ameaças, de ansiedade, onde cada desafio vai parecer insuperável. E é por isso que a gente está aqui, dentro dessa série, falando sobre feridas emocionais, porque nós cremos, temos consciência e convicção ao longo desses mais de 10 anos trabalhando com pessoas, do quanto isso é profundo, do quanto isso é impactante, mas que também tem cura, tem um caminho de restauração. E é isso que nós queremos trazer para você, a partir de uma consciência clara, concisa e direta, tá ok? Então, o primeiro tópico que eu quero pensar com você é que a fuga como mecanismo de defesa, tá? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós funcionamos assim, tá? Nós temos um mecanismo de defesa que é lutar, parar ou fugir. Lutar, vamos enfrentar, vamos para cima, vamos quebrar o pau. Parar, que quando você bloqueia, você trava, você fica travado ali, ó. Ou fugir, que é que você vai correr, né? Os mais conhecidos são luta e fuga, mas também tem esse de paralisar. Então, a fuga como mecanismo de defesa, nós vamos trabalhar o seguinte: é importante que quando nós evitamos de olhar para as nossas próprias dores, para os nossos próprios medos, é uma forma de defesa, né, que nós usamos para escapar da dor imediata, tá? Mas na realidade, a fuga ela é apenas temporária. Por quê? Porque os problemas internos não desaparecem. Sabe quando um indivíduo ele diz assim, olha, eu estou com uma dor de cabeça. A dor de cabeça é causa ou consequência? É só uma consequência. A causa pode ser uma infecção, a causa pode ser uma inflamação num tendão, pode ser uma série de coisas. E eu posso até tomar medicação para dor de cabeça. No entanto, eu não vou resolver o problema, porque eu vou eliminar uma consequência. Então, quando nós falamos de feridas emocionais, a nossa intenção é trazer uma consciência para que você possa ser curado de uma vez por todas, tá? Então, esses conflitos internos, eles podem se manifestar como ansiedades. O Brasil já era o país mais ansioso antes da pandemia. Hoje nem se fala. E isso é uma característica de feridas emocionais também, tá? Então, eles caracterizam por ansiedades, por medos irracionais e até mesmo dificuldade em confiar nas pessoas. Onde a gente acaba criando um ciclo onde a fuga leva ao sofrimento e o sofrimento reforça a necessidade de fuga e a gente fica nesse loop constantemente. Tá? Então, é importante tomar consciência disso. Segundo ponto que eu separei para você é o aprisionamento em ciclos de medo. Nós precisamos romper ciclos. Nós precisamos romper com paradigmas, romper com crenças, romper com cadeias, porque o aprisionamento em ciclos de medo, tá? Quando que isso acontece? Quando nós não enfrentamos os nossos medos, as nossas inseguranças, eles passam a ter controle sobre nós. Nós passamos a ser controlados pelo medo, pela insegurança. E aí, por exemplo, o medo do fracasso ele pode nos impedir de buscar, de viver novas oportunidades. O medo da rejeição pode fazer com que nós nos afastemos das pessoas antes que elas possam nos rejeitar. Então, cada vez que nós fingimos, nós reforçamos a ideia de que somos vulneráveis e incapazes de lidar com esses sentimentos, alimentando assim aquele ciclo de medo e de autossabotagem, tá? Então, por isso que é importante a gente saber lidar com essas feridas emocionais, buscar esse caminho de cura e viver de forma plena e abundante.
Outro tópico que eu separei para falar com você aqui é a projeção dos conflitos internos no mundo externo, tá? Os conflitos são dentro, mas eu projeto eles aqui fora. Então essa projeção ela é perigosa, porque a falta de enfrentamento interno faz com que eu olhe para fora e veja ameaça em tudo ao meu redor. E aí, quando eu penso assim, pequenos desafios se tornam obstáculos enormes. Críticas construtivas parecem ataques pessoais. E esse processo de projeção é como um mecanismo de defesa que usa o mundo externo como tela para as nossas emoções e medos não resolvidos. Tá? Então, encarar esses sentimentos de frente vai poder nos ajudar a reconhecer onde nós estamos projetando inseguranças e a discernir melhor entre os perigos reais e os medos imaginários, tá? Além de tudo isso, também a gente gosta muito de falar sobre a liberdade através do autoconhecimento, tá? E esse autoconhecimento nós vamos partir da Bíblia, que é o manual, tá aqui. Nós vamos partir da instrução, de treinamento com mentores. Por quê? Porque a verdadeira liberdade vem quando nós escolhemos parar de fugir e começamos a enfrentar as nossas sombras, né? Então, encarar esses medos e essas inseguranças vai permitir que nós entendamos as suas respectivas origens e o que realmente isso representa, tá? Isso vai incluir enfrentar experiências passadas, crenças limitantes ou traumas que a gente acha que já enterrou, né? Então, esse processo ele pode ser doloroso. Sim, pode, sem sombra de dúvida. Mas é transformador. Ele permite que nós tomemos a rédea ou as rédeas da nossa própria vida, em vez de sermos controlados pelo que nós evitamos. Então, eu costumo dizer que dentro da mentoria Resgate, vai doer como nunca, para nunca mais doer. Essa é uma frase do Márcio Micheli, tenho muito respeito por ele. E gosto muito de ouvir, ele é um dos nossos mentores. Tá? Outro ponto que eu separei para você aqui é construindo uma base sólida para o futuro. Quando nós enfrentamos o que há dentro de nós, todos os aspectos da nossa vida se fortalecem. E aí nós passamos a construir relações mais saudáveis, a lidar melhor com os desafios, a ter maior clareza sobre as nossas escolhas e sobre os nossos objetivos. Quando? Ao transformarmos as ameaças internas, nós deixamos de ver o mundo como um lugar hostil e passamos a enxergar as oportunidades que antes pareciam invisíveis. Por isso, é importante que nós enfrentemos esses medos e essas inseguranças. Mas como que a gente pode encarar esses conflitos internos? É aquilo que a gente sempre trabalha do lado de cá. Uma imersão de autoconhecimento, onde você vai dedicar tempo para estudar, para refletir sobre o medo, a ansiedade que mais te afeta, onde você vai se questionar, se perguntar onde eles podem ter surgido, como eles têm influenciado o seu dia, qual o impacto de governo sobre você, com aceitação e autocompaixão, que é onde você vai reconhecer que todos têm medos e que enfrentar esses sentimentos é uma parte natural do crescimento, do amadurecimento, tratando isso com paciência e também com muita compreensão, além de buscar apoio. Como assim? Conversando com pessoas confiáveis, mentores, uma ajuda profissional. Talvez esteja difícil para você fazer sozinho. Nós estamos aqui para te orientar, para te direcionar, para caminhar com você. Eu tenho certeza que vai doer como nunca, para nunca mais doer. Mas assim como um pássaro nasceu para voar, você nasceu para amar e para ser amado. Na ausência desse amor, aparecem medos, traumas, abusos, sentimentos de culpa, tá? E essa não é uma ação instantânea, é uma ação gradual. Então, encare o processo de forma gradual, com pequenos passos que podem te levar a grandes transformações. E aos poucos vão te ajudar a transformar esse medo, a viver de forma plena e abundante. Afinal de contas, enfrentar os nossos medos, os conflitos internos, não é só um ato de coragem,
é um ato de cura, é um ato de autocompaixão, é um ato de transformação. E ao fazê-lo, nós podemos finalmente nos libertar das correntes invisíveis que nos prendem para que possamos abraçar a vida com mais confiança, com mais autenticidade, com mais respeito e com mais responsabilidade. Foi bom o nosso bate-papo? Faz sentido isso para você? Quer saber mais sobre feridas emocionais? Então se liga nessa playlist, porque nós vamos estar aqui com uma série falando sobre feridas emocionais, dentro da mentoria Resgate. Quer saber mais? Nos encontramos na próxima videoaula.